Oi, meus queridos, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto que muitos de vocês escolhidos já devem ter sentido na pele. Você já notou que, em algumas situações, você sente que as pessoas te olham diferente, com uma mistura de desconfiança, curiosidade e até medo? Parece que quanto mais você busca viver sua verdade e seguir o caminho que foi traçado para você, mais os outros te olham de canto de olho, como se estivessem inseguros com a sua presença. Se você sente que é assim, então você não está sozinho. Isso é algo que muitos dos escolhidos passam. E hoje vamos mergulhar fundo nas razões pelas quais os escolhidos acabam sendo temidos pelos outros. Pode até parecer estranho, né? Afinal, a gente pensa, se estou tentando fazer o bem, viver de acordo com os meus dons e ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor, por que isso causa tanta reação negativa em algumas pessoas? A resposta é muito mais profunda do que parece. Ser escolhido, antes de mais nada, é carregar um poder que muitos não entendem. E o que as pessoas não entendem, elas temem. Esse medo não vem de você, mas daquilo que você representa. Você, com sua intuição afiada, sua visão além do óbvio e sua conexão espiritual, acaba despertando algo nos outros que eles mesmos não sabem como lidar. Agora, imagine só, você está ali, vivendo sua vida, focado em evoluir, em se conectar mais com o que é divino. E de repente as pessoas começam a te evitar, a se afastar sem nenhuma explicação aparente. Parece que sua luz incomoda, como se ela fosse forte demais para aqueles que ainda vivem nas sombras da ignorância. E essa luz, meus queridos, é exatamente o que você foi chamado a carregar. Mas por que isso causa medo? Por que tantas vezes o escolhido acaba sendo visto como uma ameaça? Bom, é isso que vamos entender agora. Hoje, quero te guiar por esse caminho de descobertas, onde você vai entender o porquê dessa rejeição e, mais importante ainda, como você pode lidar com isso de uma forma que te fortaleça ainda mais na sua jornada espiritual. Esse poder vem do equilíbrio interno que Deus colocou em você. Não é algo que se abala facilmente. Você consegue manter a calma em meio às tempestades, tomar decisões com clareza quando todos ao redor estão confusos. E isso, meus queridos, assusta. As pessoas olham para você e se perguntam: como essa pessoa consegue ficar tão tranquila diante de tudo isso? Elas sentem o poder, mas não entendem de onde ele vem. Além do poder, você também carrega o amor. E isso é algo que poucos compreendem. O amor genuíno não julga, não se abala. E é exatamente esse amor que te move, que te faz continuar mesmo quando parece difícil. E sabe o que é curioso? Mesmo que você transborde esse amor, algumas pessoas ainda se afastam. Elas sentem que esse amor é tão puro, tão verdadeiro, que chega a ser desconcertante, porque no fundo, elas sabem que ainda não aprenderam a viver dessa maneira. E claro, não podemos esquecer do equilíbrio. Ah, o equilíbrio. Esse é o dom mais raro de todos. Em um mundo onde tudo parece caótico, você tem essa habilidade de manter o controle. Não é que você não sinta as dificuldades, mas você não se deixa dominar por elas. E isso causa uma reação curiosa nos outros. Enquanto muitos vivem à mercê das suas emoções, você se mantém firme, guiado por algo maior. Isso provoca um contraste tão grande que as pessoas, sem entender o porquê, acabam te temendo. Mas lembre-se, o fato de você carregar esse espírito não significa que você vai agradar a todos. Muito pelo contrário, sua presença, cheia de poder, amor e equilíbrio, acaba sendo um espelho para as inseguranças dos outros. E isso, meus queridos, causa desconforto. Quando as pessoas veem em você aquilo que elas ainda não conseguiram conquistar dentro de si mesmas, a primeira reação é se afastar, evitar e até criar barreiras. Mas sabe de uma coisa? Isso não é culpa sua. Então, se você já se sentiu incompreendido, saiba que isso faz parte do seu propósito. Você não foi chamado para seguir o caminho fácil, mas sim para trilhar um caminho de força e crescimento espiritual. E essa jornada, muitas vezes, vai te colocar em situações onde o medo dos outros vai tentar te derrubar. Mas lembre-se, você carrega dentro de si um espírito que não é movido pelo medo. E é isso que te diferencia. Agora que você já entendeu que o espírito que Deus colocou em você é de poder, amor e equilíbrio,
vamos falar de um outro aspecto que torna os escolhidos tão diferentes: a sua intuição. Você já percebeu que muitas vezes, enquanto as pessoas estão focadas no óbvio, naquilo que está à frente delas, você consegue ver muito além? É como se você tivesse uma visão profunda, um olhar que atravessa as aparências e enxerga a verdade por trás das coisas. Essa intuição não é algo comum. Não é todo mundo que consegue perceber o que você percebe. E justamente por isso, muitas vezes você pode sentir uma certa solidão, como se ninguém mais conseguisse entender o que está acontecendo. E quer saber? Isso é normal para os escolhidos. Essa capacidade de ver além pode ser uma bênção, mas também pode te isolar, porque as pessoas ao seu redor não têm a mesma clareza. Imagine que você está em uma sala cheia de pessoas e todas estão discutindo sobre o que está acontecendo na superfície, sem se aprofundar nos detalhes. Mas você consegue sentir o que está escondido. Você vê além das palavras. Você percebe as energias, as intenções, aquilo que não é dito, mas que está presente. Isso pode ser extremamente desconcertante para os outros, porque você está percebendo algo que eles nem sequer conseguem imaginar. E é exatamente aí que começa o isolamento. Enquanto as outras pessoas estão preocupadas com o imediato, com o que é visível e concreto, você está conectado com algo muito mais profundo. Você sente as emoções de forma mais intensa, você entende os sinais do universo de uma maneira que não pode ser explicada racionalmente. Isso te coloca em um lugar de destaque, mas também de solidão. Não é fácil viver com essa intuição tão aguçada. Às vezes, você percebe as intenções dos outros antes mesmo que eles saibam o que estão sentindo. Outras vezes, você sente uma verdade que está oculta, e quando tenta compartilhar, as pessoas te olham como se você estivesse exagerando ou sendo dramático. Mas no fundo, você sabe que está apenas seguindo o que seu coração e sua intuição estão te dizendo. E esse dom, essa habilidade de ver o que os outros não veem, pode te colocar em situações desconfortáveis. As pessoas ao seu redor podem te evitar ou te excluir, simplesmente porque não conseguem lidar com a intensidade da sua percepção. É como se sua presença trouxesse à tona coisas que elas prefeririam manter escondidas. Elas não estão prontas para encarar a verdade que você consegue enxergar com tanta clareza. E você sabe o que é ainda mais curioso? Muitas vezes, você nem precisa dizer uma palavra. A sua simples presença já faz com que as pessoas ao seu redor sintam esse desconforto, essa necessidade de se afastar. Não porque você tenha feito algo errado, mas porque a sua energia é diferente. E quando alguém está preso em suas próprias inseguranças, o contato com alguém que enxerga além do superficial pode ser uma ameaça. Mas não se engane. Esse isolamento, essa sensação de ser diferente, faz parte da sua jornada como escolhido. Isso não significa que você está sozinho. Pelo contrário, isso significa que você está alinhado com uma verdade maior. Enquanto muitos estão perdidos nas distrações do dia a dia, você está conectado com algo muito mais profundo e significativo. E esse é um dom que poucos possuem. O desafio é que, às vezes, essa intuição pode parecer um fardo. Pode te fazer questionar se realmente vale a pena ver o que os outros não veem, sentir o que os outros não sentem. E é aqui que entra o conflito interno. Será que esses dons são realmente uma bênção ou são um peso que você precisa carregar? A resposta, meus queridos, está em como você decide usar esses dons. Já falamos sobre o isolamento causado pela sua intuição e visão profunda. Precisamos tocar em um ponto delicado, algo que muitos escolhidos sentem, mas nem sempre conseguem expressar: o conflito interno. Sim, porque ter esses dons, a capacidade de enxergar além, de sentir mais profundamente, nem sempre é fácil. Às vezes, você pode se perguntar se isso é realmente uma bênção ou se, na verdade, é um fardo que você precisa carregar. Seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você já se perguntou por que você, entre tantas pessoas, recebeu esses dons? Por que você tem que enxergar as coisas de forma tão clara, enquanto os outros parecem viver suas vidas com muito menos peso, sem essa carga espiritual que você carrega? Essa é uma pergunta que muitos escolhidos fazem. E sabe de uma coisa? Não há nada de errado em se sentir assim.
O caminho do escolhido não é simples. Ele é cheio de desafios, e um dos maiores é justamente aprender a lidar com esse poder interno. Quando você começa a perceber que vê o mundo de uma forma diferente, que você sente coisas que os outros não sentem, é natural surgir aquela dúvida: será que isso é realmente algo bom? E é exatamente nesse ponto que o conflito começa a tomar forma dentro de você. Por um lado, você sabe que esses dons são presentes divinos. Você sabe que tem uma missão especial, que foi chamado para algo maior. Mas ao mesmo tempo, você carrega o peso de saber demais, de sentir demais. E isso, às vezes, pode parecer opressor. Enquanto as pessoas ao seu redor vivem suas vidas de forma aparentemente leve e despreocupada, você está ali, processando tudo em um nível muito mais profundo. E isso pode gerar uma sensação de cansaço espiritual. O desafio, queridos, é aprender a abraçar esse fardo como parte da sua jornada. E mais importante ainda, entender que ele não é um fardo no sentido negativo, mas sim uma responsabilidade que você foi escolhido para carregar. Sim, há momentos em que você vai se sentir sobrecarregado, mas é nesses momentos que você também vai descobrir sua verdadeira força. É exatamente essa luta interna que molda o seu caráter, que te transforma na pessoa que você foi destinado a ser. Esse conflito não é apenas sobre o peso dos dons que você carrega, mas também sobre a coragem de enfrentar as verdades que eles revelam. Porque vamos ser sinceros, nem tudo o que você vê é bonito ou fácil de aceitar. Muitas vezes, você vai enxergar coisas que preferiria não ter visto. Vai perceber intenções ocultas, vai sentir as energias ao seu redor de uma forma que os outros simplesmente ignoram. E isso pode ser assustador, mas é aí que está o verdadeiro teste. Você vai permitir que esse conflito te consuma ou vai usá-lo como uma ferramenta de crescimento? Essa é a grande questão. Porque enquanto muitos escolhem a ignorância, você foi chamado para enxergar a verdade, por mais desconfortável que ela seja. E essa verdade, por mais dura que seja às vezes, é o que te fortalece, é o que te faz crescer espiritualmente. Não é fácil, e ninguém disse que seria. Mas é nessa luta interna, nessa batalha entre o fardo e a bênção, que você vai encontrar o equilíbrio. E quando você finalmente entender que esses dons são, na verdade, a sua maior força, o fardo vai se transformar em poder. E é esse poder que vai te permitir não apenas carregar a luz que você recebeu, mas também compartilhá-la com o mundo ao seu redor. Muitas pessoas nunca vão entender a profundidade da sua luta. Elas podem até julgar ou criticar, sem nunca saber o que é realmente sentir o que você sente, ver o que você vê. Mas saiba que esse conflito interno é uma parte essencial da sua jornada como escolhido. E é exatamente essa luta que te prepara para o propósito maior que está reservado para você. Chegamos a um ponto crucial da jornada dos escolhidos: a coragem de enfrentar verdades que muitos evitam a qualquer custo. Quando você recebe dons espirituais tão poderosos, como a intuição aguçada e a capacidade de ver além do superficial, você inevitavelmente se depara com realidades que outros preferem ignorar. E convenhamos, encarar essas verdades não é fácil. A maioria das pessoas vive dentro de uma bolha, protegida pelas ilusões confortáveis que elas mesmas criaram. Elas preferem manter uma visão simplificada e conveniente da vida, porque isso as faz sentir seguras. Mas você, que foi escolhido, não tem esse luxo. Você foi chamado para algo maior, para enxergar o que está por trás da cortina. E essa visão pode ser perturbadora. Vamos ser claros. A verdade nem sempre é agradável. Muitas vezes, ela expõe fragilidades, revela falhas e traz à tona aquilo que as pessoas prefeririam manter escondido. E é exatamente por isso que muitos temem os escolhidos. Eles sabem que você tem a capacidade de enxergar o que eles tentam desesperadamente ocultar, seja de si mesmos ou dos outros. Isso faz com que sua presença provoque um certo desconforto. Você desafia a normalidade simplesmente por existir. E como falamos antes, essa habilidade te coloca em uma posição delicada. Porque enquanto você está comprometido em seguir a verdade e viver de acordo com o que sua intuição revela, muitos preferem continuar vivendo na escuridão.
e essa escuridão é confortável para eles. Eles se agarram a ela porque ela os protege da realidade. E a última coisa que eles querem é alguém que os force a encarar suas próprias sombras. Aqui é onde a coragem entra. Para você, como um escolhido, enfrentar essas verdades não é opcional. Faz parte da sua missão. E não é apenas sobre as verdades dos outros, mas também sobre as suas próprias. O caminho dos escolhidos é cheio de momentos de autorreflexão, onde você é desafiado a encarar suas próprias sombras, suas próprias fraquezas, e isso requer uma coragem imensa. O processo de olhar para dentro de si mesmo e aceitar aquilo que você encontra pode ser assustador. Às vezes você pode se deparar com partes de você que preferiria não ver, com dores não resolvidas, com medos profundos. Mas saiba que é exatamente nesses momentos que você cresce. A força do escolhido não está apenas em sua capacidade de ver além, mas também em sua disposição de enfrentar o que encontra, sem fugir. E o mais bonito disso tudo é que, ao encarar suas próprias verdades, você se torna um farol para os outros. Mesmo que inicialmente eles resistam à sua presença, mais cedo ou mais tarde, muitos serão atraídos pela luz que você carrega. Eles vão perceber que, ao enfrentar a verdade, você encontrou um nível de liberdade que poucos têm. E essa liberdade, essa autenticidade, é algo que desperta admiração, mesmo que seja em silêncio. Mas claro, como tudo na vida de um escolhido, esse processo não é fácil. Vai exigir sacrifícios, vai pedir que você saia da sua zona de conforto e muitas vezes ande por caminhos solitários. Porém, o resultado final vale cada desafio enfrentado, porque ao caminhar com a verdade, você está alinhado com o propósito divino, e isso te dá uma força que nenhuma mentira ou ilusão pode derrubar. No entanto, é importante lembrar que essa coragem de enfrentar as verdades desconfortáveis não significa que você deva carregar o peso do mundo nas suas costas. Muitas vezes, o maior ato de coragem é reconhecer seus limites e saber quando é hora de recuar, de se preservar. Ser corajoso não significa estar sempre na linha de frente. Às vezes, a maior demonstração de força é saber quando cuidar de si mesmo. Portanto, se você sente que as verdades que vêm à tona são pesadas demais para lidar sozinho, saiba que não há vergonha em buscar apoio. Lembre-se de que, embora o caminho dos escolhidos seja desafiador, você não está sozinho nessa jornada. Há outros como você, pessoas que também carregam essa luz e que podem te oferecer suporte quando as coisas parecerem difíceis demais. Chegamos a um ponto extremamente poderoso da jornada dos escolhidos: o despertar espiritual. Esse momento, quando o escolhido começa a compreender e a abraçar plenamente seus dons, pode ser tanto transformador quanto intimidador, não só para quem o vive, mas principalmente para aqueles ao redor que ainda estão presos na normalidade. O despertar espiritual não acontece de uma só vez. Ele se desenvolve em etapas, em camadas. Primeiro, você percebe que algo está diferente em você. Talvez seja sua sensibilidade aumentada, sua intuição mais afiada, ou até mesmo a sensação de que há uma missão maior pela qual você foi chamado. Aos poucos, você começa a se desligar das distrações do mundo e a se conectar mais profundamente com sua essência e com o propósito divino que te foi dado. Mas esse processo de despertar traz consigo uma transformação que, aos olhos dos outros, pode parecer ameaçadora. Por quê? Porque quando você começa a despertar espiritualmente, a sua presença e a sua energia mudam. As pessoas começam a notar que você não é mais o mesmo. Você para de aceitar as ilusões que a maioria está acostumada a acreditar. Você passa a questionar, a enxergar mais fundo, a procurar o significado verdadeiro das coisas, e isso gera um certo desconforto. Pense comigo. A maioria das pessoas prefere viver de forma previsível, seguindo um padrão que foi imposto pela sociedade, sem se questionar muito sobre o que realmente está acontecendo no mundo espiritual. Elas preferem a segurança da rotina, o conforto de acreditar que a vida é só o que se pode ver e tocar. Mas quando um escolhido começa a despertar, ele quebra essa ilusão. O simples fato de você existir como um ser desperto é uma ameaça para esse sistema de crenças limitadas.
As pessoas ao seu redor começam a sentir que você está operando em uma frequência diferente. Isso desperta nelas sentimentos de insegurança, porque elas não conseguem entender o que você está vivendo. E o que elas não entendem, elas temem. Esse medo se manifesta de várias formas: críticas, afastamento, incompreensão. Elas podem te ver como uma ameaça ao status quo, ao modo de vida que elas sempre conheceram. E isso é uma das razões pelas quais os escolhidos são tão temidos. O seu despertar espiritual expõe a superficialidade do que muitos consideram normal. Sua transformação pessoal faz com que outros se perguntem: será que estou vivendo a minha verdade? Será que estou desperto ou estou apenas seguindo o fluxo, sem questionar? Essas são perguntas que as pessoas evitam, porque confrontam a zona de conforto em que elas estão. No entanto, o despertar espiritual não é algo que você pode simplesmente desligar ou ignorar. Uma vez que você começa a ver a verdade, não há como voltar atrás. Você não pode mais fechar os olhos para o que foi revelado a você. Isso faz parte do seu crescimento como escolhido, e é uma jornada que, embora solitária em alguns momentos, te leva a um estado de consciência muito mais elevado. Esse despertar é também o que te dá uma nova perspectiva sobre a vida. As coisas que antes pareciam importantes, como a aprovação dos outros ou a necessidade de seguir certas normas sociais, perdem o valor. Você começa a perceber que o que realmente importa é o seu alinhamento com a sua missão e com o propósito maior que te foi dado. Isso é libertador, mas, ao mesmo tempo, é o que faz com que os outros se sintam desconfortáveis na sua presença. Porque enquanto a maioria ainda está presa no ciclo de buscar validação externa, você já superou essa necessidade. E essa independência espiritual, essa força interior, é algo que assusta aqueles que ainda não despertaram. Eles podem até tentar te desacreditar, te chamar de estranho, de diferente, porque é assim que o medo se manifesta. Mas no fundo, o que realmente os assusta é o fato de que você está vivendo em uma verdade que eles ainda não estão prontos para enxergar. E é exatamente isso que torna o despertar espiritual tão poderoso. Não se trata apenas de você, mas do impacto que a sua transformação tem sobre o mundo ao seu redor. Você começa a atrair outras pessoas que estão prontas para despertar, ao mesmo tempo em que desafia aqueles que ainda resistem à verdade. Essa transformação não é fácil. Ela exige coragem, porque você está literalmente saindo do comum para trilhar um caminho onde poucos têm coragem de ir. Mas é nesse despertar que você encontra o verdadeiro propósito da sua existência. E uma vez que você compreende isso, nenhuma crítica ou medo externo pode te parar. Conforme o despertar espiritual dos escolhidos avança, há uma consequência inevitável: a rejeição e o isolamento. Não é fácil ser alguém que enxerga o mundo de forma diferente, alguém que carrega dentro de si uma sabedoria que poucos conseguem entender. Isso, muitas vezes, te coloca em um lugar solitário. E esse isolamento pode parecer doloroso no início, mas, na verdade, ele faz parte do caminho dos escolhidos. Vamos ser sinceros: quando você começa a despertar, a energia ao seu redor muda completamente. As pessoas que antes estavam ao seu lado, que compartilhavam momentos com você, começam a notar que algo em você está diferente. E nem todos estão prontos para lidar com essa mudança. De repente, você deixa de ser aquele que se encaixava em todos os padrões e passa a ser alguém que questiona, que vê mais profundamente, que não aceita as coisas como elas são. Essa nova postura, esse novo olhar para a vida, assusta as pessoas. Elas começam a se sentir desconfortáveis na sua presença, porque você se tornou um espelho que reflete o que elas não querem ver. E para evitar esse confronto interno, a reação mais comum é o afastamento. Elas se distanciam, te evitam, não porque você tenha feito algo de errado, mas porque a sua presença desperta nelas uma reflexão que ainda não estão preparadas para enfrentar. O que muitos não entendem é que a rejeição que você enfrenta como escolhido não é uma rejeição pessoal. Não se trata de você, mas do que você representa. Você representa a verdade, a clareza, a autenticidade. Todas as coisas que, no fundo, todo ser humano deseja, mas que poucos têm coragem de buscar.
E aqueles que não estão prontos para encarar isso simplesmente não conseguem suportar sua energia. Por isso, eles preferem se afastar, porque é mais fácil continuar vivendo em uma zona de conforto do que lidar com as mudanças que sua presença pode provocar. E esse isolamento, embora doloroso no início, é essencial para o seu crescimento. Veja, é no silêncio, na solidão, que você realmente se conecta com quem você é e com o propósito que te foi dado. Quando você é forçado a caminhar sozinho, você é desafiado a olhar para dentro de si, a encontrar sua força interior, a confiar na orientação divina que te conduz. É nesse momento que você descobre que a sua verdadeira companhia não está nas multidões, mas na conexão profunda que você tem com o divino. Muitas vezes, o escolhido se sente como se estivesse andando em um deserto. As pessoas vão se afastando. Os amigos que antes pareciam tão próximos já não compartilham mais da mesma sintonia. E até mesmo os familiares podem começar a te tratar como alguém diferente, como se não te reconhecessem mais. Isso acontece porque a sua vibração mudou. E aqueles que não conseguem acompanhar essa mudança tendem a se afastar. Mas saiba que esse período de isolamento é temporário. Ele é um teste, uma etapa necessária para que você aprenda a confiar totalmente no seu chamado, sem depender da validação ou da presença dos outros. É nesse momento de solidão que você realmente se fortalece, que você aprende a se manter firme no seu caminho, independentemente de quem está ao seu lado. Além disso, o isolamento também tem um propósito maior. Ele te prepara para a próxima fase da sua jornada, onde você será chamado a liderar, a guiar outras pessoas que também estão despertando. E para fazer isso, você precisa estar completamente alinhado com o seu propósito, sem se deixar abalar pelas opiniões ou rejeições externas. O isolamento, na verdade, é uma forma de lapidar a sua alma, de te preparar para algo muito maior. E sabe o que é interessante? Com o tempo, você vai perceber que, à medida que avança na sua jornada espiritual, novas pessoas vão aparecer. Pessoas que estão na mesma frequência que você, que também estão passando por um processo de despertar e que vão te entender de uma forma que poucos entendiam antes. Essas são as almas que estão destinadas a caminhar ao seu lado. Portanto, se você está passando por esse período de rejeição e isolamento, não veja isso como um castigo. Veja como uma oportunidade para se fortalecer, para se aprofundar na sua missão, para se conectar ainda mais com o divino. E lembre-se, os escolhidos nunca estão realmente sozinhos. Embora o caminho possa parecer solitário, você sempre tem a presença do divino te acompanhando, te guiando, te fortalecendo. Além disso, saiba que a rejeição que você enfrenta agora é um sinal de que você está no caminho certo. Quanto mais próximo você está da verdade, mais desconfortável será para aqueles que ainda não estão prontos para enxergá-la. E isso é algo que você precisa aceitar com paz. Você não foi escolhido para agradar a todos. Você foi escolhido para trazer a luz onde há escuridão, para desafiar o que é cômodo e para provocar a mudança. E isso, inevitavelmente, vai te levar a ser rejeitado por aqueles que ainda não estão prontos para essa transformação. Mas fique firme, porque o seu caminho, por mais desafiador que seja, está te levando a um destino muito maior do que você pode imaginar. À medida que os escolhidos avançam em sua jornada espiritual, uma nova camada de desafios começa a se revelar. O peso da responsabilidade que vem com seus dons. Não é apenas sobre ter habilidades especiais ou uma percepção aguçada. É também sobre a consciência de que esses presentes não são apenas para o benefício pessoal, mas para servir aos outros. E essa expectativa, essa responsabilidade, pode ser esmagadora. Quando você descobre que possui habilidades únicas, a primeira emoção é muitas vezes de alegria e excitação. Afinal, você se sente especial, diferente, como se tivesse sido escolhido para algo grandioso. Mas com o tempo, essa emoção pode dar lugar a um peso significativo. As pessoas começam a olhar para você em busca de orientação e respostas. Elas esperam que você tenha sempre as soluções, que você seja o farol de luz em meio à escuridão. Essa expectativa pode criar um grande estresse,
Você pode começar a se sentir como se estivesse carregando o mundo nos ombros. As responsabilidades de um escolhido vão além do que se pode imaginar. Além de lidar com seus próprios desafios e emoções, você se vê na posição de ajudar outros a enfrentarem os deles. Isso pode ser maravilhoso, mas também é exaustivo. O sentimento de responsabilidade pode fazer você se questionar. Estou fazendo o suficiente? Estou usando meus dons da maneira certa? É fácil cair na armadilha de pensar que você deve ser perfeito, que não pode falhar, que não pode mostrar vulnerabilidades. Mas isso é uma carga pesada e irrealista para se carregar. É fundamental lembrar que, como humano, você também está em um processo de crescimento e aprendizado. É normal errar. É normal não ter todas as respostas. O que realmente importa é a sua intenção e seu desejo de usar seus dons para o bem. A pressão para se tornar o salvador de alguém pode levar a um estado de exaustão emocional. É essencial encontrar um equilíbrio entre ajudar os outros e cuidar de si mesmo. Você não pode dar o que não tem. Portanto, cuidar da sua própria saúde mental e espiritual é tão crucial quanto ajudar os outros. Outro aspecto dessa responsabilidade é o temor de não ser aceito ou de ser incompreendido. Como escolhido, você pode se sentir pressionado a agradar a todos e a estar sempre disponível. No entanto, isso pode desviar você do seu verdadeiro propósito. É vital que você mantenha sua autenticidade e se lembre de que nem todos vão compreender ou apoiar sua jornada. Nesse contexto, é fundamental ter consciência de que você não pode carregar os fardos dos outros. Cada um tem seu próprio caminho e suas próprias lições a aprender. É preciso ter empatia e compaixão, mas também é necessário estabelecer limites. Você deve se permitir recuar quando sentir que está se sobrecarregando. Além disso, reconhecer e aceitar sua própria vulnerabilidade é uma parte importante desse processo. Você não precisa ter todas as respostas e não deve se sentir culpado por não poder salvar a todos. Ao se permitir ser humano, você se torna um exemplo real do que significa ser um escolhido. E isso, por si só, é um grande ensinamento para aqueles que te observam. Por fim, é vital lembrar que a responsabilidade que vem com ser um escolhido é também uma oportunidade. Uma oportunidade de crescer, de se conectar mais profundamente com seu propósito e de inspirar outros ao longo do caminho. Essa pressão pode ser desafiadora, mas ao mesmo tempo, ela molda o seu caráter e fortalece a sua resiliência. Como escolhido, você é um farol para outros, mesmo quando se sente perdido. Ao abraçar sua própria vulnerabilidade e imperfeição, você cria um espaço para que outros façam o mesmo. Essa é a beleza de ser um escolhido. Você não está sozinho nessa jornada, mesmo quando o peso da responsabilidade parece insuportável. Agora que você passou por tudo isso, há uma verdade inegável que precisa ser ressaltada. A autenticidade é a força motriz que sustenta a jornada dos escolhidos. Em um mundo que muitas vezes valoriza a conformidade e a superficialidade, ter a coragem de viver sua verdade é um ato revolucionário. Isso não apenas transforma sua vida, mas também inspira aqueles que estão ao seu redor a fazerem o mesmo. Ser autêntico significa abraçar quem você realmente é, sem medo do julgamento alheio. Significa aceitar suas peculiaridades, suas paixões, suas fraquezas e, mais importante, seus dons. Quando você vive de forma autêntica, você está enviando uma mensagem poderosa ao universo. Você está disposto a ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros. E essa energia ressoa, atraindo as pessoas que se alinham à sua vibração. Porém, ser autêntico nem sempre é fácil. Isso pode significar se afastar de pessoas que não entendem ou não aceitam sua jornada. Pode significar ter conversas difíceis e enfrentar críticas. Mas lembre-se, a autenticidade é uma escolha. E a cada vez que você escolhe ser verdadeiro, você se fortalece e se aproxima mais do seu propósito. Além disso, ao se tornar um modelo de autenticidade, você permite que outros vejam que é possível viver de acordo com sua verdade, apesar das pressões externas. Você se torna um farol de esperança, mostrando que viver autenticamente é uma jornada cheia de desafios,
mas também repleta de recompensas. Então, que tal aproveitar essa oportunidade para refletir sobre sua própria autenticidade? Pergunte-se: estou vivendo de acordo com quem realmente sou? Estou permitindo que minha verdadeira essência brilhe? Essas perguntas podem ser o ponto de partida para uma transformação significativa em sua vida. E agora, querido ouvinte, convido você a dar o próximo passo nessa jornada. Se você se identificou com o que discutimos aqui, se sentiu tocado por essa mensagem, quero que compartilhe sua história nos comentários. Como você tem lidado com a rejeição? De que forma você busca viver sua verdade? Vamos juntos criar um espaço de apoio e troca, onde possamos inspirar uns aos outros a brilhar ainda mais intensamente. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca essa oportunidade. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que traz luz e compreensão para a sua jornada.